Os Cupins foi um programa infantil brasileiro que misturava música, teatro e comédia de um jeito bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. Ele foi criado por Roberto Machado, que também é conhecido por trabalhar com música educativa para crianças. O programa foi exibido na TV Cultura, principalmente nos anos 2000, geralmente em horários voltados para o público infantil, tipo manhã ou começo da tarde. A ideia do desenho, que na verdade nem era exatamente um desenho, era ensinar música de forma divertida. Ele misturava atores reais, bonecos e elementos meio teatrais. A história girava em torno do Joca, um cara comum que tocava piano, enquanto dois cupins viviam escondidos dentro do instrumento, o Cupim e o Cupincha. E esses dois personagens estavam sempre tentando atrapalhar a vida dele para tomar conta do piano. Além disso, o programa tinha uma estrutura bem diferente de outros infantis da época. Cada episódio misturava história com música o tempo todo. Então os personagens frequentemente paravam tudo para cantar ou explicar algum conceito musical. Não era só entretenimento, tinha uma intenção bem educativa ali, mostrando ritmos, instrumentos e até como algumas músicas eram construídas. O próprio Joca não era um protagonista típico. Ele não era um herói, nem alguém super carismático, era mais um cara comum, meio atrapalhado às vezes, que só queria tocar seu piano e viver tranquilo. Isso deixava tudo mais pé no chão, como se fosse uma situação que poderia acontecer com qualquer pessoa. Os Cupins, que funcionavam quase como uma dupla de vilões cômicos. O Cupim era mais impulsivo, enquanto o Cupincha tentava pensar um pouco mais antes de agir. Eles viviam bolando planos mirabolantes dentro do piano, usando o espaço como se fosse uma casa secreta, cheia de passagens e esconderijos. Outro detalhe interessante é que o programa usava muito o cenário como parte da narrativa. A casa do Joca não era só um fundo, ela praticamente virava um mundo vivo, com objetos que ganhavam destaque, elementos que interagiam com a história e pequenas situações acontecendo ao mesmo tempo. E tudo isso junto fazia os Cupins ser um programa bem único. Não era igual aos desenhos tradicionais, nem igual aos programas infantis comuns. Era meio experimental, misturando várias ideias, ao mesmo tempo música, teatro, comédia e uma história contínua dentro daquele universo. Só que aí entra o ponto principal. Apesar de ser infantil, muita gente que assistiu quando era criança lembra do programa como estranho e até meio assustador. E não é difícil entender o porquê. Primeiro, o estilo visual era bem incomum. Não era um desenho colorido e alegre tipo outros da época. Era uma mistura de cenário real com elementos meio artificiais, bonecos, cortes diferentes. Tudo isso criava uma sensação meio esquisita, quase como se fosse um sonho estranho. Além disso, tinham personagens que deixavam tudo mais desconfortável, tipo os bustos que ficavam na estante, cantando e observando tudo. Eles não se mexiam direito, mas estavam sempre ali, presentes, como se estivessem vivos. Para uma criança, isso podia ser bem perturbador. Outro exemplo é o Queiroz, que aparecia em vários momentos com profissões diferentes, mas sem mostrar o rosto. Isso é uma coisa simples, mas mexe muito com o psicológico, principalmente de criança, porque o cérebro tenta entender o que está vendo, e quando não consegue, gera estranheza e às vezes medo. E tem também a própria ideia dos cupins, porque na vida real, cupins são insetos que vivem escondidos dentro da madeira, destruindo tudo por dentro sem a gente perceber. Então, o programa pegava algo que já existe no mundo real e transformava em personagens que pensam, planejam e sabotam alguém dentro da própria casa. Isso cria uma sensação muito específica, a de que tem alguma coisa escondida, observando, e várias pessoas que assistiram o programa quando eram pequenas relatam exatamente isso hoje em dia, que não tinham medo explícito, tipo de filme de terror, mas sentiam um desconforto estranho assistindo. E acho que uma coisa que pouca gente comenta, mas que faz muita diferença, é a ambientação em que esse programa passava. Porque não era só o desenho em si,
era o momento. Geralmente passava no fim da tarde ali por volta das 17 horas, 17h40, já quase chegando à noite. E esse horário já tem uma energia diferente. A luz está diminuindo, o dia está acabando. Começa aquele clima mais silencioso, meio vazio. Eu lembro que muitas vezes eu estava sozinho em casa. E aí começava a tocar a música do programa. Aquela abertura me dava muito medo também. Começava o episódio e vinha aquela sensação estranha. Não era um medo direto, tipo, isso aqui é um monstro. Era pior. Era um desconforto, porque parecia que o ambiente do desenho combinava com o ambiente real. A casa ficando silenciosa. O programa mostrando coisas acontecendo dentro de uma casa, personagens escondidos, observando, e isso ia entrando na cabeça. Eu ficava assistindo, mas ao mesmo tempo meio tenso, olhando em volta às vezes, sentindo que tinha alguma coisa errada, mesmo sem saber explicar o quê. Os Cupins podem não ser o desenho mais bizarro ou medonho que já passou na TV Cultura, mas sem dúvida foi um dos mais estranhos e inesquecíveis. Ele não assustava com monstros ou gritos, mas com uma sensação constante de desconforto. Aquele clima esquisito que entrava na cabeça da gente sem perceber. Misturava música, bonecos, atores e situações absurdas de um jeito que ninguém conseguia explicar direito, e isso deixava tudo mais marcante. Hoje, olhando para trás, dá para ver que o programa tinha uma atmosfera única, meio perturbadora, mas ao mesmo tempo fascinante. Por isso, mesmo anos depois, muita gente ainda lembra dele. No fim, Os Cupins é aquele tipo de desenho que você nunca esquece. E talvez seja exatamente isso que o torna tão especial. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até um próximo vídeo.